Lançado em 2009, Premonição 4 chegou prometendo ser o ápice da série, mas só entregou reciclagem barulhenta e sem alma. O filme não inovou em absolutamente nada, ele só pegou a fórmula dos anteriores, jogou mais sangue, mais gritaria e colocou um par de óculos 3D na nossa cara, achando que isso seria o suficiente. Tem mais mortes, inclusive é o filme com o maior número de mortes da franquia até então, só que o 3D, que foi a grande aposta, estragou completamente a experiência. No cinema fica esquisito, em casa é inassistível. O filme infelizmente tem cara daqueles que foi feito pra arrancar dinheiro. Não tem carisma, não tem construção. Acho que os produtores pensaram, o público só quer ver gente morrer. E vamos combinar? Não é bem assim, né? E meus amigos, estamos de volta com essa introdução um pouco raivosa desse filme. Eu não lembrava que o quarto filme eu nunca assisti. Na verdade sim, nunca assisti é demais. Eu assisti pouco o quarto filme da franquia. Todos os outros filmes eu me lembro de ter assistido várias vezes, mas esse do autódromo, que os carros vai, pula, explode e tal, eu me lembro que eu assisti muito pouco, porque eu nunca gostei. Eu sempre achei que ele tinha a película, a cara de série, sabe, de episódio de série norte-americana, estadunidense. Não sei, uma película de filme de TV, que eu acho que é aquela coisa do aspecto muito digital, fora que os efeitos, meu Deus do céu, eles quiseram que assim, não, no cinema vai ser uma coisa assim, o gancho indo pra frente, aquela cruz, nada, em casa fica horrível, horrível. Horrível. Me faz mal. Então, reassistindo, eu fui pegando um pouco de ódio. E eu vou te dar um soco. A história segue a mesma, só que ela segue a mesma numa vertente que é tipo, não é possível. Pegaram um punhado de gente, falaram, ó, a gente vai matar vocês todos durante o filme, entendeu? Não precisa ser muito doido. O menino, o principal, ele até tenta entregar alguma coisa. A gente vê uma vontade dele de, cara, essa coisa da premonição tá me pegando. Só que o texto não deixa. Os acontecimentos não deixam. Então fica tudo muito raso. É só eles correndo atrás da próxima pessoa que vai morrer. A pessoa morre e eles não conseguem fazer nada. E no final, vamos ver se a gente se salva. No primeiro filme funcionou muito. No segundo filme, ok. Porque até pegaram um público diverso, mãe, filha e tal. No terceiro filme, voltou pro primeiro, né? Estudantes. Mas eu não sei, de alguma maneira a Wendy, ela é carismática, né, a atriz, e ela conseguiu. Nesse quarto filme, eu acho que nem os produtores, nem o diretor, nem ninguém tava com paciência pra nada. Só faz, explode todo mundo e joga na tela. Chega! Eu não aguento mais! E olha que foi o mais caro da franquia, hein? Vamos falar no final sobre valores, mas foi o mais caro da franquia. Então eu fico imaginando o que o primeiro filme, às vezes não, né? A gente fica imaginando, o que o primeiro filme faria com todo esse dinheiro? Às vezes ele ia estragar. O fato de você ter pouco dinheiro e ter que ser criativo é que faz com que as coisas saiam com essa perfeição. Com muito dinheiro, você começa a ficar meio pirado, começa a falar, não, mas vamos fazer um negócio, então, não, é melhor não. Mas o fato é que este quarto filme realmente ele não tem alma. Ele reciclou de uma maneira muito porca essa história da premonição. Agora que eu me lembro, o quinto filme é mais legal. O quinto ele foi mais entusiasmante. E aí ele é só semana que vem, né? O que a gente tem hoje aqui é Premonição 4. Vamos entender que filme que é esse? Então meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que é mais morte, é mais premonição, dessa vez é mais CGI, 3D. E gente, ó, hoje eu quero que você assiste comigo Premonição 4. E o filme começa, como sempre, tentando inovar nessa abertura, né? Pensando, tirando da cachola o que poderia ser super divertido de fazer. Porém, foi dentro de um autódromo. Aí você já tira metade do público, né? Porque normalmente essas aberturas de premonição são coisas que inevitavelmente ou meio que a gente pode passar, né? Um avião, pegar um avião e ele explodir, ok, né? Grande parte do público, né, das pessoas, né, já voaram de avião, vão voar de avião ainda e tal, então, ok. Uma estrada, né, Premonição 2, putz, super possível. Uma montanha-russa, completamente possível. Agora, um autódromo com corrida de carro, acho que só aí já desconecta a gente, né? Aí o nosso personagem principal, o Nick, tá chegando com algumas coisas pra beber. A galera ali é toda odiosa, tá? Nesse filme, olha, se nos outros filmes eles não fizeram muita questão que a gente se conectasse com as pessoas, nesse aqui, eles definitivamente falaram assim, olha, eu não quero que o público ligue pra morte de ninguém. Eu quero que eles só queiram ver a morte. Porque é todo mundo odioso. Tem uma mãe tirona que bota absorvente no ouvido das crianças pra, sei lá, por causa do barulho. Tem um cara racista que chama o segurança de favelado, de favela, um negócio assim, péssimo. Os amigos dele, os amigos do personagem principal, são meio tirão. Só a namorada dele, que é de boa. Porque os dois amigos também são meio tirões. Tem um cowboy que senta na frente dele com um chapelão. Tem um outro mecânico que tá com a esposa, que também é mó briguento. É uma galera horrorosa, é uma galera que às vezes a gente fica pensando assim, mas será que a gente
gente queria que essa galera se salvasse? Eu não tenho certeza. Por mim, que você possa morrer hoje. O lugar, como sempre, é um lixo, é tudo velho. Ele senta num banco que é um taco velho, uma madeira que quebra quando ele senta. Gente, a estrutura tá um lixo, tá rachando, ele olha, tá uma rachadura péssima. Como sempre, premonição, os lugares é tudo colado com fita crepe. É impressionante. Aí, um carro sofre um acidente, porque ele para no pit stop, quando ele tá abastecendo, esquecem uma alavanca lá no escapamento, um negócio que cai na pista. Esse negócio voa do nada, faz um carro voar. Só que assim, uma coisa que eu tenho que comentar, nos primeiros filmes, a morte tinha uma sutileza bonita, uma sutileza legal, onde as coisas eram meio que, sabe, era uma aguinha que corria, sabe, era um vento que batia, um negócio caía. Aqui, nesse aqui, os produtores, os diretores, os roteiristas, eles estão tipo por aqui, eu acho, pra ir logo. A morte tá desrosqueando o parafuso de grade. Desrosqueando o parafuso de grade. Se é pra ser desse jeito, se a morte consegue encostar na coisa, por que ela só não pega uma estaca e joga na cabeça do povo? Que isso aí me deixa um pouco irritado, tá? Quem é do canal sabe que assim, a gente levanta a suspensão de descrença, a gente vai embora, só que tem um ápice, tem um teto onde assim, ó, passou desse teto, aí eu já não tô mais conseguindo, a suspensão de descrença já não funciona mais pra mim. Relaxa. Muito bem, o carro sofre um acidente, voa, mata uma menina esmagada e aí começa o pandemônio. Todo mundo aquela correria, todo mundo quer sair e aí o lugar desmorona. Tem uma mulher, que é aquela mãe odiosa que coloca os tampão no ouvido das crianças. Ela cai e um motor de um carro voa, bate nela com tudo. O pior pra mim é o mecânico. Por quê? Ele desequilibra na madeira que quebrou no começo do filme e ele cai da maneira mais imbecil que uma pessoa pode cair na face da Terra. Assim, eu não sei como que ele deu um giro, um pivô 360, ele caiu de cabeça numa estaca, mas é ridículo o jeito que ele cai, assim, tipo, nem pra ele ter sido, sei lá, empurrado, sabe? Porque isso aí exigiria da edição, não, da direção ali, né? Fazer alguém simplesmente empurrar ele e falar, sai fora, cara, e ele desequilibrar e cair. Não! Ele pisou num negócio, girou e caiu, é ridículo, é ridículo. Bom, por fim, depois que tudo desmorona, porque assim, é um incêndio, mas o lugar, a estrutura do lugar também tá acabado, né? O garoto principal, o Nick, volta da premonição, e aí, diferente dos outros, aonde a pessoa ela fica meio louca, ela própria, na cabeça dela, percebendo as similaridades das coisas que ela acabou de ver, ele começa a narrar o que vai acontecer a seguir. Ah, um cowboy vai falar aqui. Ah, um cowboy vai sentar aqui. Ah, não sei quem vai falar tal coisa. E todo mundo fica, nossa, como você sabe dessas coisas, né? Até o amigo dele, quando o amigo dele vai oferecer um babado pra uma menina lá, um binóculo e tal, ele fala o que o amigo dele falou, e o amigo dele fala, ué, como assim? Como que você adivinhou que eu tava pensando, que eu ia falar? E aí ele causa uma confusão por falar que vai ter um grande acidente, que vai todo mundo morrer. Do nada, ele cai, levanta, aí tem um pessoal que se estreia com ele. Essa galera que sai, nesse filme específico, eles saíram porque eles quiseram, tá? Porque foi uma confusão muito pequenininha. A mãe com os dois filhos, o marido sai, eu não sei por que ela sai, porque assim, não tem motivo nenhum pra ela sair. O pessoal com quem ele brigou também não tinha motivo pra vir aqui fora, porque a corrida continua e tal. Então assim, de um modo geral, muito ruim o motivo dessa galera sair. Esse filme realmente, olha, fizeram assim como quem, enfim. Caguei. Eu caguei! Lá fora eles começam a discutir, ele começa a falar que vai ter um acidente e tal, aquele grupinho, até que de repente o acidente começa, tudo já começa a desmoronar e uma roda de um carro cai, sai de lá de trás e mata uma das meninas que tá ali, e desse jeito começa a premonição, né? Depois disso é que vem a abertura do filme. E aí, como eu disse, a fórmula começa a ficar um pouquinho maçante, porque eles começam a conversar no bar sobre o que foi que aconteceu com eles, como que isso se sucedeu, tipo, cara, por que a gente sobreviveu? Aí tem o idiotão, né, o amigo dele, idiotão, que fala bem assim, cara, que se dane a morte, eu sobrevivi, e é isso que importa, eu saí de lá do lugar antes. Aí ele tem uma moeda da sorte, que ele fica tirando a sorte com ela assim, do nada, ele é muito chato. E a gente fala, ai, de novo essa discussão, de novo eles tentando entender por que que isso aconteceu. Só que nesse universo aí de premonição já aconteceu tantas vezes isso, que tipo, como é que eles não sabem? Como é que eles não fazem ideia do que foi que aconteceu? Como é que esse menino não se deu conta que ele teve uma premonição, assim como tantas outras pessoas também tiveram premonição? Porque do Voo 180, que é do primeiro filme, eles ficaram muito famosos e as mortes a seguir ficaram famosas também na mídia. Isso fica muito bem colocado no filme 2 e no 3. Depois disso, teve o acidente na pista e o do parque de diversão. Então, como assim, né? Eles ainda estão se questionando muito. Eles deveriam já colocar aquela coisa de, cara, isso aqui tá parecendo, né, a morte do avião 180, lembra? Eu vou pesquisar, eu vou querer saber, eu vou saber se teve sobrevivente, porque eu acho que isso tá muito parecido. Depois as pessoas foram morrendo, a gente precisa entender se vai acontecer alguma coisa com a gente. Deveriam ter colocado um roteiro mais assim, sabe? Mas eu não sei o que acontece com os roteiristas também de Hollywood, que, enfim,
Eles cagam. Eles chegam aí na homenagem que tá rolando pra todo mundo que morreu naquela pista, porém, vamos nos atentar à primeira morte do filme, que é do racista. O racista, na própria homenagem lá que tá rolando, ele encontra o segurança e ele xinga o segurança porque ele fala, se você tivesse deixado eu ir, salvar minha esposa pelo menos, talvez ela tivesse viva. E aí ele chama o segurança de macaco e tal. É uma cena meio pesada. Bom, o que acontece é que ele fica muito bêbado de noite, ele vai lá na casa desse segurança chamado George. Por quê? Ele pretende colocar uma cruz no quintal do cara e tocar fogo nessa cruz, pra poder, sei lá, amedrontar ele. Só que nada dá certo. Ele desce do carro e a morte, como eu disse, ela tá pegando as coisas com a mão, né? A morte faz com que um bagulho caia e dê partida no caminhão e acelere. O caminhão começa a andar do nada. Ele percebe que o caminhão tá andando, corre pra tentar impedir o caminhão de descer a rua, porém ele não consegue. E aí tem um gancho segurado por uma corrente que pega no pé dele, começa a arrastar ele pela rua e pega fogo, assim. O atrito do ferro com o asfalto faz com que pegue fogo na corrente, no cara, e em seguida faz com que o caminhão exploda. Aí eu não entendo, porque assim, é o caminhão que explode. Eu não sei por que a cabeça do cara vai parar no pé do George, do segurança. Tipo, foi o caminhão que explodiu e o cara nem tava dentro do caminhão, ele tava fora do caminhão. Mas beleza, o fato é que no outro dia o Nick fica muito assustado. Por quê? Porque ele teve uma premonição durante a noite. Ele sonhou com todas as coisas, com todos os elementos da morte do racista. E aí, apesar do Nick e da namorada dele ficarem meio receosos com o que aconteceu, eles ainda assim ficam se perguntando se eles têm alguma coisa a ver com isso, se eles deveriam prever ou não. O fato é que mais tarde a Samantha, que é a mãe, aquela mãe que colocou os tampão na orelha dos filhos, ela vai no cabeleireiro, leva os filhos dela a peste, que sai do carro, começa a tirar um monte de pedra pro outro lado pra acertar uma placa, e acaba acertando a grama de um cara que tá ligando um cortador de grama pra poder aparar a graminha ali do lado. Ela entra no salão, a mulher nem quer atender ela, porque falta 10 minutos pra fechar, ela fala, ai, por favor, e tal, com aquele jeitão dela. E aí começa uma coisa, uma falta de sutileza da morte, que é aquilo que eu falei pra vocês, que ela tá simplesmente pegando as coisas, sabe? Tem um laquê que ele sai andando pela bancada, andando, e vai parar numa chapinha que tá ligada sei lá pra quê, porque eles nem chegam a usar essa chapinha. Que é um laquê que, óbvio, vai esquentar, acho que vai ebulir, não sei, e vai explodir. Mas o que eu achei ridículo foi o laquê andando, literalmente, em cima da bancada. Tá péssimo. O fato é que nenhuma dessas coisas mata a Samantha. Porém, quando ela está saindo, ela tá brigando com o filho dela, falando assim, ai, vocês são duas pestes, não sei o que e tal. Que ela abre a porta, que ela vai sair, passa uma pedra pelo cano de escape do cortador de grama, do velho da frente, que inclusive tá ouvindo música, não tá nem vendo. A pedra voa, explode a cabeça dela, assim, explode o olho dela, sabe? Ela cai morta ali no salão. Bom, aí sim o Nick se reúne com a namorada dele, pede que os dois amigos dele venham também pra poder dar uma olhada, pra entender o que tá acontecendo. A namorada dele fez uma pesquisa, traz as coisas do voo 180 e as outras coisas que aconteceram, né, nos outros filmes. E eu, como eu disse no começo do filme, eu não sei qual a necessidade disso acontecer, porque é uma coisa muito famosa. Então, tipo, pro meio do filme, a gata ter se dado conta que tem similaridade com o voo 180, pra mim é meio assim. Mas enfim, bora lá. o fato é que os amigos começam a zoar da cara dele, tipo, começam a tirar com a cara dele, falar que ele tá muito louco, se ele acha que ele tá prevendo a morte do povo. E o que me pega é que tem uns roteiros que eles são assim, precisa acontecer isso pra tal coisa acontecer, né? Então, tipo assim, a gente tem necessidade que esses amigos não deem a mínima pra o que o Nick tá falando, porque o filme tem que continuar. Mas, ainda assim, tem que haver este momento em que o Nick vai tentar avisar os amigos que pode estar acontecendo alguma coisa. Mas isso não vai ter relevância alguma, só precisa acontecer pra ter um pouquinho de coerência, né? Porque ele sendo amigo deles dois, né? Namorado da menina e amigo deles dois, é óbvio que ele vai reunir e vai tentar avisar. E aí eu fico pensando também, cara, se é seu amigo, não é uma pessoa que você conheceu ontem, né? Tipo no segundo filme, né? Que a galera não se conhece. Então, assim, tem uma doida aqui falando de premonição, de coisa, e a gente escolhe ou não acreditar. Se é seu amigo parando e falando, olha, eu sonhei com todos os elementos que mataram o cara lá, o racista. Eu sonhei com todos os elementos que mataram a Samantha e eu continuo tendo essas visões. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa. Já temos provas, tá aqui, ó, o voo 180, o engarrafamento, o parque de diversão. Tem alguma ligação com isso aqui? Não. Eles simplesmente escolhem, você é doido, deixa eu ir embora, fica com Deus. Né? Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Bom, com a ajuda do segurança, o Nick e a namorada dele acabam conseguindo entrar pra ver as câmeras do dia do acidente, pra o Nick se lembrar de qual foi a ordem que as pessoas morreram. E aí ele percebe que o próximo na lista da morte é o segurança, o tal do segurança, aquele que desequilibrou, sabe? Caiu com a cabeça assim. Pois é. Eles vão atrás desse segurança pra poder alertar ele, e aí é a mesma ladainha de vocês estão viajando, nada a ver, a morte, como sempre, né? É um lugar, é uma
oficina horrorosa, com um monte de coisa despencando, um monte de coisa ali que poderia causar a morte dele instantaneamente. O fato é que ele fica completamente cético. Eu não vou me desenvolver muito aqui, gente, porque é uma historinha chata de vocês estão viajando, por mais que você tenha previsto a morte de 2 pessoas até o momento, tenha previsto a morte da premonição, tudo corrobora pra, pelo amor de Deus, escutem o que esse menino tá falando. Mas não ligo. Só faltou soltar as frangas aqui dentro. O fato é que quando os caras tá saindo, a morte dá um jeito de um babado bater num cilindro, que é um cara que fez não sei o que e tal, o cilindro voa, prensa esse mecânico contra a grade e parte o corpo dele. O mais interessante, que agora eu vou contar pra vocês um fato de bastidor que eu não trouxe até agora, porque os bastidores deste quarto filme, eles são muito boring, eles são muito chatos, porque a maioria das coisas foi feita em CGI, né? Então assim, não tem muita coisa pra falar, só que essa morte em específico, na verdade foi feito com um efeito prático, onde o cara colocou essas partes que iam ficar partidas, então quando ele foi arremessado contra a grade, essas partes realmente vêm pra tela. Porém, por exemplo, os pedaços de órgão dele que cai no chão foi gravado no chroma key, pra ser adicionado na imagem, né, na pós-produção. E apesar de ter acontecido de forma prática essa morte, o auxílio do CGI pra poder tornar a coisa 3D, sei lá, assustadora, fez com que a morte também ficasse ridícula. Nossa, é um dos filmes da saga Premonição até o momento que envelheceu mais mal de toda a franquia. O primeiro e o segundo é perfeito. O terceiro já começaram a dar uma rateada com sangue que voa com umas coisas meio sem necessidade. Esse quarto filme é terrível. Vamos ver o quinto filme semana que vem, qual é que vai ser. Mas esse quarto filme é horroroso. E aí que o Nick e a namorada se lembram que os próximos a morrer são a Janet e o Hunt, que são os 2 amigos descrentes do Nick, né? Que fala que ele tá viajando. O fato é que o Hunt, ele tá como salva-vidas. Eu não sei se ele é salva-vidas, se ele tá só num clube mesmo, se ele tá andando lá pela piscina e tal. E acaba que a moeda dele cai na piscina. E ele vai mergulhar pra tirar. Só que momentos antes, ele tirou uma arminha de brinquedo de um menino que tava se divertindo, jogou atrás de um biombo velho de madeira e simplesmente o sistema de drenagem da piscina, que deveria estar numa casa de máquina protegido, tá ali no tempo, assim, no tempo e o vento. Quer dizer, pode chover, molhar aquela merda, porque assim, essa separação, esse biombo é pra quê? É pra água da piscina não molhar? Porque se for, daqui a pouco chove, essa merda aqui molha todinho, né? É uma máquina. Mas está ali fora. Pois é, ele joga e começa a drenagem. Então quando ele pula pra pegar a moeda da sorte dele, ele acaba sendo sugado pelo cano de drenagem e a pressão é tanta que ele não consegue subir. Enquanto isso, a Janet tá indo lavar o carro dela porque um pombo lá, um pássaro, fez um cocô de um tamanho de um ser humano, tá? Um cocô gigantesco. Quando ela chega pra lavar o carro dela, o teto solar tá dando problema. Então tem um momento que o teto solar simplesmente pifa, começa a entrar água, né? Porque dá um curto, obviamente, né? Como tudo é muito lixoso, dá um curto-circuito no quadro de luz ali, começa a sair, aí o carro dela para, começa a sair uma água do teto, assim, porque um cano rompe, entra dentro do carro dela e ela tira a cabeça pra poder respirar, porque o carro dela simplesmente lota de água, que ela não é capaz de, né, abrir a porta, porque parece que a porta também ela não consegue abrir pra sair dali, porque tá tudo preso. O teto solar volta a funcionar, prensa a cabeça dela e ela fica com a cabeça presa. Do nada, o curto-circuito não valeu de nada, tá? Pegamos você, é mentira. O carro começa a andar de novo e aí a cabeça dela vai ser meio que lixada, né? Vai ser tirada do corpo pelo espanador que fica ali rolando. Bom, finalização dessas 2 mortes. O Hunt acaba sendo sugado pela pressão, explode e é sangue, pedaço de corpo humano lá, porque absolutamente ninguém viu que ele está preso lá debaixo da piscina. Ninguém, beleza? E a Janet, prestes a morrer, não morre por quê? Porque a namorada do Nick encontra ela e usa o carro pra empurrar o carro dela contra, né, na direção contra, pra a cabeça dela não ser arrancada. Então consegue salvar a Janet. Bom, o próximo na lista da morte é o George. E aí eles acreditam que por eles terem salvo a Janet, a morte reconfigurou tudo e eles venceram o esquema da morte. Por quê? Porque o George tenta se matar várias vezes na casa dele. Inclusive, quando eles encontram o George na casa dele, ele tá tentando tá enforcado e a corda simplesmente arrebenta. Então, quer dizer, ele não conseguiu se matar de jeito nenhum. Ele quis facilitar pra morte e não conseguiu. Eles comemoram, abrem champanhe, falam, não vamos nós morrer. O George queria morrer pra encontrar a esposa, né? O pessoal que tava morto já na vida dele. Mas não vai dar certo, então vamos comemorar. A história champanhe, eles começam a se regurgitar. Regurgitar nada a ver, né? Regurgitar é ficar com ânsia de vômito. Regozijar. Regozijar? Deve ser, eu não sei. Eles ficam alegres. O fato é que o Nick, através de uma reportagem de TV, descobre que uma das pessoas da lista da morte que devia estar morta não tá. Por quê? Porque foi tirada dos escombros. Escombros.
foi tirada do entulho que caiu em cima da pessoa com vida. Ou seja, a morte foi incompetente. Então também existe incompetência da morte. Não é só a pessoa, teve uma premonição, estragou os planos da morte. Amor, existe a morte, também não dá conta de matar uma pessoa. Quer dizer, ela consegue fazer um carro, pegar a marcha sozinho, mas ela não consegue fazer bloco de concreto e matar uma pessoa. Legal. Eu acho que esse filme, ele foi meio esquecido na franquia, tá? Porque ele meio que desmente umas coisas meio esquisitas. Esse e o terceiro filme. Que no terceiro filme tentaram inovar com as fotos, lembra que eu falei? Só que aí, as fotos revelam que a morte já achava que as coisas iam dar errado, né? A morte não foi surpreendida por uma pessoa tendo premonição, não. Ela brincou com a menina. Isso aí eu explico melhor no terceiro filme, vocês entenderam o terceiro filme, né? Se não, volta, assiste o primeiro, o segundo e o terceiro, hein? Antes de assistir esse, pelo amor de Deus. Agora também já tá aqui, assiste até o final, porque senão você quebra o engajamento, tá? Se sair no meio do vídeo, você corta o engajamento da gente, é ruim. Já deixou o like, inclusive? Deixa o like, deixa um comentário, pelo amor de Deus. Bom, descobrindo que tem uma pessoa viva ainda, que a morte não deu conta de matar uma pessoa lá nos escombros. Desculpa, gente. Uma vez uma pessoa nos comentários me corrigiu sobre a maneira certa de falar. Eu vou até pesquisar. Escombros, tá? A pessoa me corrigiu, eu fiquei meio traumatizado com essa palavra. Mas enfim, sabendo que uma pessoa sobreviveu aos escombros, ele corre pro hospital junto com o George pra poder salvar a pessoa, porque, é claro, o George não vai conseguir se matar, ele não é o próximo. O próximo é esse homem. E aí vem uma das mortes, pra mim, a mais podre, a mais mal desenvolvida de todas, assim, que eu falo, gente, tem um enfermeiro que tá preparando uma banheira pra colocar um véio dentro dessa banheira pra fazer não sei o que é esse véio. Esse enfermeiro, deixando uma quantidade insana de água saindo pra encher essa banheira, abandona aquela sala, vai resolver um assunto dele, como se aquela banheira não fosse ser enchida em 20 segundos. E não volta. Bom, a água transborda, adivinha qual que é a sala de baixo? É a do sobrevivente dos escombros. A água começa a bater na cara dele, ele percebe que tá uma banheira lá em cima, né? E a água realmente assim, ó, é assim, não tem escoamento de água aqui nessa sala, tá? Nem por debaixo da porta, porque a água fica desse tanto aqui, ó. Ele desce da cama, ele vai se arrastando no chão, porque ele tenta chamar a enfermeira, não consegue, porque o negócio dá curto-circuito. No que ele vai se arrastando, o negócio despenca e a banheira cai em cima dele e esmaga ele. O Nick sai preocupadíssimo de lá, do hospital, pensando, meu Deus do céu. Gente, mas se ele morreu, então o próximo é o George. Adivinha, o George, pá, atropelado instantaneamente, assim, por uma ambulância, que eu não sei de onde essa ambulância saiu. E é uma ambulância silenciosa também, que só faz barulho depois que a gente vê que ela existe. Mas tudo bem. Ó o filme, ó. Tanto faz como tanto fez. Aí, o Nick, que não tá surpreso nem com a morte do cara, nem com a morte do George, ele corre, porque ele sabe que a namorada dele, a Laurie, ela tá junto com a Janet, que é a sobrevivente do carro lá, do Lava Rápido. No cinema, no shopping, elas foram pro shopping pra assistir um filme. Ele corre pra tentar salvar as duas. E aí, a sala que elas estão assistindo o filme, na verdade, ela é parede junto com uma construção horrorosa que tá acontecendo ali atrás, com um monte de operário, nada a ver. Aí a morte, ela aproveita que todos os operários saem pra horário de almoço, ela fala, agora será minha vingança. Ela começa a fazer as coisas pegar fogo lá atrás, com um monte de barril de coisa inflamável, assim, a morte literalmente faz um carrinho sair andando e derrubar um bagulho que vai fazer uma trilha pro fogo vir seguindo pra saber o que explodir. É maravilhoso, é incrível. Os esquemas da morte são incríveis. O Nick chega a tempo antes da sala explodir, antes de acontecer alguma merda, e chama a Laurie e a Janet. A Laurie vem, porque ela já tava sentindo uma coisa meio ruim, ela já tava com um sentimento meio, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. A Janet não vem. Ela fala, vocês são loucos, vocês continuam falando disso, a gente já venceu a morte. Gente, depois de tudo que aconteceu no filme, depois de tudo, depois de você quase ter morrido, o menino vem e fala, sai daí agora, tem alguma coisa errada, alguma coisa vai acontecer, nós não enganamos a morte. Não vou sair daqui. Tá bom, então, fica aí. Bom, a sala explode, voa uma estaca, empala a menina sentada ali, ela morre. Em seguida, o cinema explode e o shopping, que é um shopping sem a menor estrutura, começa a ruir. Eles estão na escada rolante, porque é claro, eu tenho um pouco de preguiça de sair correndo de um shopping que tá demolindo, então eu vou pela escada rolante, é claro, é muito seguro, né? A gente sabe que não tem um motor horroroso capaz de moer um boi ali embaixo, não, vamos pela escada rolante, claro. Pois é, a escada rolante começa a ruir também, começa a quebrar, começa a descer. O Nick tá segurando a namorada que não consegue dar conta, porque o motor da escada rolante pega ela, mói a menina todinha, e a gente descobre que isso é uma premonição do Nick, que ele tá tendo enquanto ele tá saindo do hospital. Aí ele se vira pra tentar salvar o George e não dá tempo, que o George já é pego pela ambulância direto. Ele nem perde tempo pra ir lá ver o George, nada, já corre pro cinema pra poder salvar a
namorada dele. Só que chegando lá, ele é mais esperto. Ao invés de ele tentar tirar as duas da sala, porque ele já percebeu que a Janet não vai querer sair, ele vai pra tentar apagar o incêndio. A Morte, vendo que ele tá vindo estragar os planos dela mais uma vez, faz com que uma máquina de prego caia e pregue ele na parede, a mão dele na parede. Pois ele pega um taco com fogo e ele coloca no sistema de incêndio, sabe? Que aí as aguinhas, né? Que o nome daquilo é Splinker. E inclusive eu jurava que assim, ó, fumaça esquisita, aquilo já aciona. Mas não, o desse shopping é maravilhoso. Tem que ter uma labareda de fogo no negócio, senão ele não aciona. Só fumaça e calor não aciona. Tem que ter fogo. Ou seja, o fogo precisa estar da altura do teto. Pois é. Ele consegue acionar e aí ele salva todo mundo porque acaba o incêndio e todo mundo fica bem. 2 semanas se passam e aí o Nick tá com a Laurie, a namorada dele, e a Janet. Eles vão tomar um negócio numa sorveteria lá, um milkshake, elas pegam um café, elas ficam: ai, Nick, o que foi? Você tá tão esquisito. Ele tá esquisito por quê? Porque ele começou a ver sinais das mortes que aconteceram durante o filme. E ele começa a se perguntar: será que a gente realmente enganou a morte? Será que a gente conseguiu driblar o esquema da morte? Será mesmo? E assim, depois do filme inteiro, elas ainda perguntam pra ele por que ele tá com aquela cara. É óbvio por que ele tá com essa cara, né? Enfia a mão na cara, você vai falar: acorda! Ele tá tendo uma premonição, ele tá sentindo um negócio ruim. Eu, se sou amigo desse menino, inclusive, eu nem ia sair de perto dele. Eu ia falar: ó, senti um bagulho ruim, um vento, me fala, hein? Que a gente precisa calcular aqui como é que a gente vai morrer. O fato é que não dá nem tempo deles pensarem o que é que tá acontecendo. Um caminhão invade com tudo, quebra a parede, bem a parede onde eles estão sentados tomando um belo do milkshake e uns cappuccino, e Chablau, morreram, já era. Foram de comes e bebes. Desse jeito termina Premonição 4, o pior da franquia. Gente, um orçamento de 43 milhões de dólares, o maior orçamento da franquia até o momento. Até esse momento, né? Do 4, que eu quero dizer. E eles conseguiram entregar esse lixo. Eu tô falando pra vocês, um orçamento grande, às vezes, estraga a produção. Estraga. Às vezes era mais fácil não ter dinheiro, que aí eles iam ter que ser, primeiro, críveis, porque sem o CGI, um monte de coisa não dá pra fazer. Então vocês vão ter que ser críveis. Segundo, práticos. Vai ter que ver a maneira mais barata de fazer essa morte, e normalmente a maneira prática não envelhece mal, normalmente. Terceiro, o segundo e o primeiro já vale pelo terceiro. Pra vocês terem uma ideia, esse final, onde eles são atingidos pelo caminhão, ele não ia ser essa coisa do raio-x, que ficou muito legal, né? Ficou um aesthetic legal, assim. O meu marido, inclusive, adora essa parte onde mostra o raio-x e como que, né, o esqueleto lidou com aquele impacto, mas não ia ser. Ia ser de forma mais prática, ia aparecer mesmo o que tava acontecendo. Teve que ser feito dessa forma porque o dinheiro não deu. Vocês acreditam? O dinheiro não deu. Fala sério. Vocês queriam mais dinheiro pra estragar mais esse filme? Bom, bilheteria total, 187 milhões de dólares. Pouco mais de 187 milhões de dólares. É um dinheiro considerável? É um dinheiro considerável, claro. Pagou, os custos pagou, mas levantou as orelhas. Por quê? É o quarto da franquia, foi o mais caro, esperava-se muito mais. Existia já, né, na era da internet, daquela coisa da gente poder ver o trailer no YouTube, esperava-se mais, esperava-se que agora o publicão vai vir. Mas o boca a boca foi estragando o filme, foi tipo: ai, que perda de tempo, ai, que merda de filme. Pois é, muito ruim. A crítica acabou com o filme, o próprio produtor chamou o filme de sucks, ou seja, uma merda, um lixo, é o pior da franquia, obviamente. E aí, por sorte, o quinto filme foi melhor, é mais interessante. Tem até umas mortes mais interessantes. Agora, o sexto, maravilhoso. Reinventou a fórmula de uma maneira... ai, eu adorei. Agora, eu não sei se vai ter um sétimo. E como que eles fariam esse sétimo, porque o sexto é muito surpreendente. Tem várias coisas surpreendentes nele. E eu adoro. Aí, não esquece, tá, de comentar alguma coisa, deixar um emoji. O emoji que você acha que funciona, que você acha que faz link com o filme. Deixa aqui que a gente vai conferir. Deixa aqui pra dar aquela engajada no vídeo, pra dizer pro YouTube que, ó, o cara do canal aqui fez um bom trabalho. É ou não é? Deixa o like. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.